O homem que virou um ícone para a espécie da extrema-direita no mundo é o Trump e seus trampinhos, vários ali como boneca russa, né? Se vai abrindo, vem um menor, um menor, um menor. Fez escola de extrema-direita, de desinformação, manejo do ódio, das fake news, levando os Estados Unidos, é o que diz ali uma comissão que está investigando a invasão do Capitólio, ao momento mais dramático de sua democracia, com aliados estimulados pelo presidente Donald Trump invadindo o Capitólio, o Congresso americano, tentando impedir que fosse dado pelo vice-presidente o termo de posse de Joe Biden, nesse que foi o momento mais tenso e que culminou aí com uma espécie de rechaço. Donald Trump até hoje está sem rede social por conta da sua atitude nesse episódio. Pois, muito bem, esse homem que está sob investigação, que teve aliados, ouvidos, juiz mandando gente prestar informação, agora o ícone da extrema-direita no mundo, Donald Trump, foi alvo de uma batida da polícia do FBI. O FBI fez uma busca e apreensão na residência do ex-presidente americano em Mar-a-Lago, né? De novo, lá não vazou quase nada, o FBI não explicou e Trump, que foi quem anunciou para o mundo que, olha, rolou uma batida na minha casa, na polícia, isso é um absurdo, não explicou exatamente o que é que estava sendo buscado. Ele estava fora de Mar-a-Lago, ele estava em Nova York, mas ele fez questão de emitir uma nota duríssima, falando que é um absurdo que os Estados Unidos viraram um paizinho de terceiro mundo porque ele foi incomodado pelo FBI. Bom, segundo as fontes disseram à CNN, o objetivo da polícia, das autoridades, era encontrar documentos da Casa Branca que deveriam estar nos arquivos nacionais, órgão responsável por guardar tudo o que é registro de ato público. Ato de presidente não é ato que se joga fora, tem que ficar registrado. Bom, a gente vai lá tentar entender exatamente a amplitude dessa barulheira. Heloísa Vilela, eu liguei assim o celular na CNN Brasil, a televisão na CNN americana, porque fiquei tentando entender. E mesmo a nossa irmã mais velha, né, a CNN que está aí com você, demorou. E até agora não me parece ter um quadro muito claro do tamanho dessa operação e do que exatamente estavam buscando. O relato mesmo veio de Donald Trump, que não é exatamente reconhecido por ser 100% honesto nos registros que faz, tanto da coisa pública quanto da coisa privada. Olha, Dani, o babado é um babado e tanto e tem uma longa história. Não começou ontem nem esse ano. Começou no ano passado, quando o Arquivo Nacional deu falta de muitos documentos e pediu esses documentos. Recebeu de volta 15 caixas. Trump deixou a Casa Branca com 15 caixas de documentos, alguns deles escrito em cima confidencial e outros escritos secreto, não é pouca coisa. A gente tem que entender o seguinte, para a Polícia Federal Americana, o FBI, com autorização do Departamento de Justiça e ordem de um juiz federal conseguir um mandado de busca na casa de um ex-presidente, eles não podem estar atrás de um bilhetinho. Eles não podem estar atrás de um descuido. Eles têm que estar atrás de um crime federal que teria as provas na casa de Donald Trump. Bom, vejamos então. Essas caixas de documentos foram devolvidas. O Arquivo Nacional reclamou que estava faltando coisa e pediu ao FBI que fizesse uma investigação. Então, em abril desse ano, essa história toda começou em fevereiro do ano passado. Em abril desse ano, o FBI, então, abriu essa investigação e negociou com advogados de Trump. Agentes do FBI já haviam visitado a casa de Trump em Mar-a-Lago, visto onde ele guardava esses documentos, exigido que ele pusesse algum sistema para mantê-los mais seguros e aparentemente não foi suficiente ou acreditou que ali há mais coisa e que precisava ser recolhida. Saiu de lá, segundo a advogada de Trump, com algumas caixas e documentos que foram sim apreendidos. Bom, existe uma lei federal que determina exatamente como qualquer documento na Casa Branca deve ser tratado, guardado ou arquivado. E Donald Trump tem uma longa história de destruir documentos, rasurar, picar, jogar no vaso sanitário, coisa que, por lei, ele não poderia fazer. Ainda assim,
É claro que esse é o único assunto aqui, especialmente em Washington e mais ainda no Congresso americano. Mike Pence, que você bem lembrou, teve problemas seríssimos com Trump porque se recusou a fazer o que Trump queria e cancelar a certificação do resultado eleitoral. Pois bem, Mike Pence mesmo está exigindo explicações do Departamento de Justiça, dizendo que isso nunca aconteceu antes, que um ex-presidente nunca teve uma busca na casa dele dessa maneira e que ele, então, quer saber, exige saber o porquê, qual é a justificativa. Além disso, o líder da minoria na Câmara, o deputado Kevin McCarthy, já avisou, se os republicanos ganharem a maioria da casa na eleição do dia 3 de novembro, ele vai abrir uma CPI para investigar o trabalho da Justiça, do Departamento de Justiça. Vários republicanos que estão de olho na possibilidade de se candidatar a presidente em 2024, entraram duro nessa conversa também, acusando o Departamento de Justiça de estar se transformando em uma arma política. Agora, é interessante notar duas coisas. Primeiro, o ministro da Justiça, que acumula um cargo de procurador-geral da República, é sim o chefe do FBI, é um homem muito discreto e muito reticente em levar adiante qualquer tipo de investigação assim. E mais, o diretor do FBI no cargo ainda é o homem que Donald Trump escolheu para a função porque Biden não mudou. Agora, Trump já está em campo soltando e-mails pedindo dinheiro para uma possível campanha, dizendo que está sendo vítima de uma perseguição, Dani. Ô, Elô, você vai ficar comigo aqui, tá bom, Elô? Me dá a mãozinha, porque, sério, ontem, quando eu vi a notícia, é inédito, como disse a Heloísa, um babado forte, fortíssimo no mundo todo. Elô, a Reuters também tem essa informação que você traz, a nossa agência parceira, né? Trump, gente, publicou uma série de textos, colocou ali notícias na rua, né? Dizendo que a investigação era, na verdade, uma reação à revolução que ele fez. E aí ele pedia doação de dinheiro para fazer campanha já aos colaboradores. Ou seja, tempo, time is money, e ele não está perdendo tempo nenhum. A outra coisa, a Elô citou aí, né? Elô, a nossa irmã mais velha, a CNN americana, tem a foto do bilhetinho que foi encontrado na privada. Dá uma olhada aí, o Edu Petrelli vai colocar na sua tela. Pronto, olha, esse aí. Essa é uma notícia da CNN americana. Eu chamo sua atenção para essa foto aqui, ó. E a legenda diz, né? A foto mostra notas, né, do ex-presidente, former president Donald Trump, do ex-presidente Donald Trump, que aparentemente foram rasgadas e jogadas na descarga do banheiro. Então, assim, tem a fotinho lá. E isso, gente, numa democracia como a dos Estados Unidos, obstrução de justiça na lata. E aí, Elô, o que eu queria trazer um pouco aqui para usar você para a gente poder trazer esse clima e depois já pegar o gancho para falar com o Lorival, é que na administração Trump são fartos os relatos do aparato estatal, ou seja, dos servidores do Estado, né? O governo passa, o Estado fica, a burocracia estatal agindo para conter as loucuras do ex-presidente Donald Trump. E o termo loucuras não está sendo usado por mim, está registrado fartamente em livros, onde os auxiliares contam que escondiam papéis dele para ver se ele esquecia de fazer alguma coisa que ele tinha dito que ia fazer, para ver se poupava a administração daquele constrangimento. Então, isso deve ter avançado a tal ponto e aí chega e tem esse encontro de águas, né? Que é a omissão dele diante da radicalização do clima político nos Estados Unidos com o Capitólio e essa série de registros que deveriam estar guardados e, pelo que tudo indica, foram, de certa forma, escamoteados, omitidos, escondidos pelo próprio ex-presidente. Elô? Eu destacaria mais duas coisas, Dani. Primeiro, Trump já esperava por isso e já soltou hoje um vídeo que tem a maior cara de campanha eleitoral, intitulado O Melhor Ainda Vem Por Aí, The Best Is Yet to Come. Outra coisa, o FBI não entrou na casa de um ex-presidente dos Estados Unidos em busca de um bilhetinho. Não foram os bilhetinhos que ele jogou na privada que eles foram lá olhar. Ele levou da Casa Branca documentos onde você podia ver no carimbo
confidencial, que não é tão sério, e secreto, que é seríssimo. Ninguém pode ter documento secreto do governo americano em casa. E outra coisa, você sabe, claro que tem uma CPI rolando, uma investigação rolando na Câmara dos Deputados a respeito da invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro, na qual Trump é acusado de ter municiado, incentivado a população a ir até o Capitólio. Bom, o que acontece? Qualquer documento encontrado agora, nessa busca, na casa do Donald Trump, mesmo que não tenha nada a ver com o objetivo da busca em si, mas tiver alguma relação com a invasão do Capitólio, pode ser usado contra ele, Dani. Oi, Elô, a defesa é o melhor ataque, né? Porque quem revelou mesmo para o mundo foi o Donald Trump, né? Foi ele quem confirmou ao mundo que ele tinha sido alvo de uma batida e hoje está aí soltando videozinho dizendo que o melhor está por vir. Olha, como disse ali outro dia uma autoridade, o mais bobo aí teve 2 milhões de votos, né? E não é, no caso dele foi muito mais do que isso. De bobo não tem nada. Claro, por que ele saiu na frente? Para já dominar o discurso a respeito de toda essa confusão, a respeito dessa investigação que começou no ano passado. Elô, obrigada, querida. Eu sigo nesse assunto falando com ele, Lorival Santana. Lorival, o mestre, né? O mestre, o grande replicador, né, de movimentos de extrema-direita aí com instrumentalização de fake news mundo afora. Donald Trump aí tentando largar na frente, dizendo ao mundo, né? Fui alvo de uma batida, veja só como eu estou sendo aqui bastante pressionado e que essa é uma medida desmesurada e política. E aí tem duas coisas, né, Lorival, que tem ajudado. Primeiro é o estilo fechadão, como a Elô estava dizendo, do atual responsável pelo aparato de segurança, entre eles o FBI. E a outra questão é que o FBI, eu estava até brincando quando a gente chegou aqui, não é igual aqui, né, a nossa justiça, que fazia busca e apreensão seguida com helicóptero, prende no meio da rua, aquele negócio, né? A imprensa já está toda na casa. O ex-presidente Michel Temer, quando foi preso, ele acordou, ligou para o assessor de imprensa. Essa história é real, tá, gente? O Temer ligou para o assessor de imprensa e falou: Márcio, tá acontecendo alguma coisa? Era o cara na época, né, que trabalhava com ele, secretário, foi durante muito tempo secretário de comunicação do Temer, porque tá cheio de jornalista aqui na frente e eu não sei. E aí ele é preso. Os jornalistas já estavam lá antes de saber. Lá não, né? Vazou pouquíssima coisa. Conta pra gente, Lori, o que a gente pode esperar de desdobramento desse episódio inédito na história dos Estados Unidos? Um rápido contexto. Você se lembra do Lock Her Up, a campanha do Trump para prender a Hillary Clinton? Ele disse que ia, no segundo debate, ele disse que ia prender a Hillary Clinton se ele fosse presidente. E nos comícios todos gritavam Lock Her Up. Por quê? Porque ela tinha usado um e-mail pessoal e o crime aí, o suposto crime, seria que ela então não teria guardado nos arquivos nacionais a documentação dela, a comunicação dela como secretária de Estado. Então, ela era investigada pelo FBI por causa disso. E 11 dias antes da eleição de 2016, o diretor do FBI, James Comey, que tinha sido indicado pelo Barack Obama, ou seja, o democrata, anunciou que ia investigar um novo conjunto de e-mails para investigar novos crimes. Isso 11 dias antes da eleição em que a Hillary era candidata. Agora, o Donald Trump está alegando que ele é vítima de perseguição 87 dias antes de uma eleição na qual ele não é candidato, né? O partido dele disputa. No entanto, o que ele está procurando fazer aí realmente é antecipar a campanha eleitoral e se colocar como candidato, o que formalmente é impossível, porque as primárias serão ainda em 2024, exatamente para se proteger, porque esse não é o único processo. São inúmeros processos federais contra o Donald Trump. Então, na medida em que ele politicamente se coloca como candidato a presidente, tudo o que vier da justiça, ele vai dizer que é uma perseguição contra ele e que a democracia ficou disfuncional nos Estados Unidos, que virou um broken third world country, um país falido de terceiro mundo. Mas ele próprio e os republicanos eram quem defendiam e cobravam do FBI em 2016 que investigassem a Hillary Clinton.
Qual é o argumento hoje dos republicanos diante disso que eu acabei de dizer? Que não houve uma batida policial contra a casa da Hillary Clinton, né, para investigar esses eventuais crimes de quando ela era secretária de Estado. Então, o grande debate agora vai ser esse, quer dizer, de um lado, em que medida essa investigação, essa operação sem precedentes, atrapalha a vida dos republicanos, né, colocando o seu grande líder como alguém investigado pela Polícia Federal e sofrendo batidas. Porque, como disse a Heloísa, para o Merrick Garland, que é o secretário de Justiça, ter autorizado esse pedido da Procuradoria-Geral da República e para um juiz federal ter aceitado, é porque tem que haver evidências muito fortes de que, provavelmente, pelo que as fontes da CNN disseram à CNN, de que, então, documentos não foram devolvidos ao Arquivo Nacional daqueles 15 conjuntos de documentos, né, daquelas 15 caixas. E o argumento, então, dos republicanos vai ser de que o Departamento de Justiça está sendo usado politicamente para interferir na eleição do dia 3 de novembro. Daniela. Agora, Lori, gente, eu tô vendo, ele é um personagem, né? O cara é um personagem mesmo. Muito bom. Uma vez o Miguel Falabella veio dar uma entrevista aqui pra gente no antigo CNN Nosso Mundo, não, Mundo pós-pandemia ainda, né? Quando eu ainda estava lá. E o Miguel Falabella tratou o Trump como o Caco Antibes Mor, né? Que deixou aí uma série de caquinhos Antibes, numa referência ao personagem dele antigo pelo país. Agora, Lori, ele está destacando muito que é inédito, também foi inédito o nível de violência institucional que se chegou nos Estados Unidos sob o mando dele na saída do cara do poder com a invasão do Capitólio, deixando mortos, entre os mortos, policiais, homens da Força de Segurança e de Proteção dos Parlamentares e o vice, né, de Trump, que estava dentro do Capitólio, correu risco de vida e foi, inclusive, xingado publicamente pelo ex-presidente, se não me falha a memória, né? Para um país como os Estados Unidos, que não está acostumado aí a viver esses soluços, digamos assim, né? Esse ineditismo tem... Qual é a proporção, o marco, digamos assim, que deixa Donald Trump já apiado do poder ao protagonizar esse momento? O presidente que sofreu 2 vezes processo de impeachment, né? É o presidente que buscava romper com todas as liturgias, todos os protocolos da política. Foi assim que ele se apresentou e foi assim que ele venceu a eleição de 2016, como alguém que rompia, né? Ele chamava Washington de um esgoto, né? Dizia que ia limpar o esgoto do pântano de Washington, né? Washington Swamp, né? Que ele ia limpar, drenar, era o verbo que ele usava. Portanto, assim, ele surgiu como alguém totalmente contra os protocolos, as instituições, as regras, as normas, mas todas as vezes em que essas regras ou os precedentes, não as normas, mas os precedentes precisam ser rompidos para lidar com as quebras de precedentes que ele desencadeou, aí ele reclama e chama de volta os precedentes, pede a reinstauração dos precedentes, né? Isso é bastante claro para quem observa bem, mas os seguidores dele realmente são muito engajados, né? Muito emotivos com relação ao cimento que os liga a ele, porque não é nada objetivo, não é nada racional, é uma identificação cultural e emocional e até com o homem Donald Trump, com a sua virilidade, com a sua esperteza, sagacidade, enfim. Vou parar por aí entre os substantivos. Isso é o que faz a diferença entre o cara experiente, sábio, né, e a apresentadora que não sabe quando parar de falar. Obrigada, Lorival Santana, aqui conosco.